Eu agradeço imensamente a todos os contribuintes, o pessoal que ajuda tanto financeiramente quanto em outras atividades, né, que fazem esse trabalho muito bonito acontecer. Eu sou muito grato, sou realmente muito grato em ter essa oportunidade, né? Eu não canso de dizer o quanto eu sou grata, não só a ITA, mas todas as instituições que me ajudaram com a bolsa. Eu sou muito grato a ITA, a bolsa, porque ela realmente fez a diferença, assim. Nossa, é muita gratidão. Quando a gente começa a conversar, conhecer um pouquinho a história dos alunos que entram aqui no ITA, a gente percebe assim, não é só o aluno que vem aqui estudar, ele traz toda uma bagagem de uma história de vida, uma história com a sua família, as questões que toda a família envolve, ele traz tudo isso junto com ele. Muitos desses alunos que entram aqui, eles chegam numa situação assim, de bastante dificuldade mesmo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, no ITA existem muitos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Muitas pessoas pensam que no ITA só tem alunos que vieram de escolas particulares, e alunos que têm uma condição financeira muito boa, que os pais puderam pagar as melhores escolas do país, mas essa não é totalmente verdade. E a gente não parou de pagar o Bolsa Aluno durante a pandemia, que em determinado momento o Bolsa Aluno era a única fonte de renda da família dele. Durante o meu período de graduação, eu tive colegas que não tinham condições de ir para casa, nem de ônibus. Colegas que passavam mais do que 2 anos, às vezes períodos maiores, sem voltar para casa, porque não tinham condições de voltar para casa. Eu nasci no interior de Minas e cresci no interior do Espírito Santo, uma cidade com menos de 20 mil habitantes. Eu estudei na escola pública da zona rural a minha vida inteira, então eu levava 2 horas para ir para a escola, andando no barro, mais 2 horas para voltar. Eu tenho mais 6 irmãos, meu pai é analfabeto, minha mãe dona de casa, ele foi caminhoneiro muito tempo e depois a gente foi trabalhar na roça. E eu tive que trabalhar, porque eu perdi minha mãe aos 15 por um tumor e, enfim, eu queria muito ajudar em casa, meu pai teve câncer no meio da minha graduação no ITA também. Então eu sempre trabalhei durante a minha graduação no ITA. Eu sou de Curitiba, Paraná. Eu já tinha estudado em outras universidades e sem custo também, mas eu tinha desistido do curso justamente por não ter condições de me manter indo para a faculdade, porque eu sou de origem humilde, os meus pais não tinham condições de me bancar. Então, questão de transporte, alimentação, todos esses outros custos que estão em volta, que não necessariamente são relacionados a uma mensalidade, ao custo de compra de materiais, por exemplo, essas coisas me impediam de estudar. Chegou um determinado momento que eu desisti de cursar engenharia no Paraná por conta desses custos. E quando chegou no ITA, o ITA no primeiro ano, naquela época a gente tinha o soldo do CPUR, então durante o primeiro ano foi bem tranquilo para mim em relação a isso. Mas quando chegou o segundo ano, eu já vi que eu ia precisar talvez trabalhar para conseguir conciliar o ITA. E nesse exato momento veio o pessoal da EITA dando suporte com a bolsa para gente, para aqueles que realmente precisavam. E assim, foi uma super ajuda, porque fez total diferença na minha vida naquele ano. Não tenho a menor dúvida que se não tivesse a bolsa da EITA, eu teria que ser obrigado a largar um pouco a prioridade dos estudos no ITA para procurar um emprego, uma atividade remunerada, para conseguir me sustentar durante esse segundo ano, pelo menos. Eu venho de uma família humilde. Meus pais, eles moram no Tocantins. Eles se mudaram para lá em 2016. Eles estão no interior do Tocantins, numa fazenda, e sobrevivendo de agricultura de subsistência. Eles me sustentaram durante 2016, perdão. Foi quando eu fiz um cursinho para entrar no ITA, e já foi extremamente apertado para eles. Então, quando eu entrei no ITA, foi um alívio muito grande pra gente, né? No primeiro ano, o CPUR tinha um salário. Só que no segundo ano já começou a ficar complicado de novo.
e eles não conseguiam me manter mais. Para mim, assim, o Bolsa Fada é uma forma de a gente conseguir, de fato, engrenar na instituição, porque é uma realidade muito comum dos alunos é vir para cá achando que vai conseguir lidar com os gastos ou algo desse tipo. Geralmente a passagem é muito cara, o processo da terceira fase ali do ITA também é muito caro, tem que fazer vários exames e se programar muito na hora que chega aqui, e acaba despendendo muito economicamente, assim. No meu caso foi bastante disso, eu não estava preparado ali para as coisas que eu ia ter que lidar economicamente, e apertou bastante. Então a Bolsa Fada vem justamente nesse intuito aí da gente tá conseguindo se reerguer, não se reerguer assim, mas conseguir estar se mantendo aqui dentro de maneira boa, com qualidade, sem precisar ficar um pouco assim distante das outras pessoas que têm mais condição financeira, ou então, tipo, até mesmo das atividades, sair com os amigos, ou então conseguir estar pagando algumas contas que a gente faz quando tá vindo. Eu acredito que a importância se dá principalmente desse programa, se dá principalmente pelo fato de que aqui no ITA, assim, se você não tem a ajuda dos pais, ou você não tem um estágio assim bom, garantido, que não tome muito seu tempo, você inevitavelmente vai ter que ir atrás de algum tipo de renda extra. Provavelmente era o meu plano até. Eu pretendia fazer alguns bicos de, assim, dando aula online mesmo, para tentar arrecadar alguma renda extra para poder sair, comer algo diferente, assim, de vez em quando. No segundo ano do ITA, eu já tinha pedido bolsa da ITA. Falei, cara, não tem dinheiro, meu pai consegue me dar, sei lá, R$150 por mês, no máximo. E é isso, assim, o que eu vou fazer? Ficava sempre com o cartão rodando lá, crédito para pagar o do mês passado. E aí chegou um período muito legal, que foi no final do segundo ano, que eu tinha que, de fato, escolher se eu ia virar aspirante ou não. Deixei até o último dia, aí, na época, me ligaram da DAI, né, tipo, falando, pô, se você só tem até hoje a desistir, tipo, se você passar de hoje, vai para Brasília, vai ficar muito difícil. E aí eu falei, não quero esse negócio. E aí foi que eu tomei a decisão, e aí também ajudou muito, assim, porque eu fiquei lá o terceiro ano, pô, só estudando, e eu precisava de uma grana para comer alguma coisa diferente, sair, pô, às vezes querer ver um filme, e meu pai ainda me ajudava, pô, comprava marmita, sei lá, ovo, comprava algumas coisas para eu comer. Aí também possibilitou ter um pouco mais de segurança na minha decisão, de que reforçou ali que eu, de fato, não precisava do aspirantado, né? Tipo, eu tinha o mínimo necessário para poder viver ali, fazer as coisas que eu queria e focar puramente em estudar bastante, porque eu queria construir algo maior. Isso me ajudou demais, assim, teve um impacto bizarro na minha vida e, puxa, é aquilo, mudou minha vida. Eu acho que se não fosse, isso sendo muito sincera, se não fosse a ajuda da ITA, e não é só, óbvio, o dinheiro eu acho que é o principal, sim, porque, poxa, você vai ajudar um aluno humilde, mas eles não te cobram o aluguel do H8, que para muita gente é um valor irrisório, mas quando você vem de uma condição mais humilde, qualquer valor faz muita diferença. Então, se não fosse a bolsa da EITA, eu não conseguiria vir para São Paulo fazer processo seletivo. Se não fosse a bolsa da EITA, eu provavelmente não conseguiria estudar um pouco mais para o próprio ITA. Eu provavelmente não conseguiria me formar e muito menos estar tão bem empregada. Hoje eu tenho um emprego dos sonhos. Em termos de remuneração hoje, eu me sinto extremamente realizada e eu tenho certeza absoluta que eu não teria me formado e não teria conseguido essa posição. Hoje, o meu salário eu consigo me ajudar com todas as despesas da minha casa. Eu pago um plano de saúde para o meu pai. Ele nunca teve um plano de saúde. Ele tem 74 anos, nunca teve um plano de saúde e hoje eu faço questão de pagar para ele o melhor plano de saúde que eu achei lá no Espírito Santo. Uma outra coisa que é muito legal é assim, no momento que ele fala assim, eu consegui um estágio, mudou minha situação, estou mais tranquilo, eles vêm, a gente conversa, a gente cancela a bolsa. Eu sei que a partir daí do terceiro ano, eu já mais alinhado com a minha especialidade de engenharia, que é aeroespacial, eu acabei virando militar e daí recebendo o soldo deixou de ter a necessidade da bolsa. Eu recebi ao longo do ano, fui bolsista
eu tive tempo assim para me dedicar a estudar coisas por fora, não somente coisas do ITA, mas coisas por fora. E eu recebi a notícia essa semana que eu consegui, assim, uma oportunidade de um estágio, uma oferta de estágio. Acho que eu só fui deixar a ITA no final do quarto ano, alguma coisa assim, que aí eu comecei a pegar outros estágios. E aí no quinto ano eu já não precisava mais, eu já tava na Busa. Eu fui mantido pela bolsa até eu conseguir ser contratado no estágio, e isso foi no meio da pandemia, no início da pandemia, na verdade, né? Foi em agosto de 2020. Aí eu já entrei em contato, já falei, cara, graças a Deus eu tô estagiando agora, então eu não preciso mais da bolsa. O Bolsa Aluno, ele é um programa que se diferencia de qualquer outro programa porque ele não exige nada em troca dos alunos. A gente confia nessa necessidade que os alunos passam para a gente, e os ex-alunos, eles acreditam e confiam nos alunos, essa confiança é recíproca. E eu acho que a única coisa que eu acho que talvez a gente queria de volta do programa, e eu acho que a gente tem isso, é que essas pessoas falassem bem do programa e quem sabe um dia voltassem como doadoras do programa, né? E eu acho que daqui a pouco isso tá voltando, porque são 10 anos que a gente está no programa. Eu acho que já deve ter alguém aí, depois que saiu do programa, já se estabilizando aí financeiramente na vida. E eu acho que esse programa vai render frutos, entendeu? Assim, porque eu acho que a pessoa que se beneficiou do programa, quando tiver condições, ela vai voltar como doadora do programa para sustentar o programa. Eu trabalho numa ONG que faz algo muito parecido com o que a ITA faz, só que para alunos do ensino médio. A gente paga uma bolsa de estudo para eles. Então, e todas as formas que eu consigo achar de retribuir, de certa forma, não só a EITA, mas enfim, todas as instituições que me ajudaram ao longo do caminho, eu faço muita questão mesmo, porque eu realmente acredito que essa é uma das melhores formas de você diminuir a desigualdade social que a gente tanto reclama, e parece que sempre é responsabilidade do governo e ninguém faz nada, e claramente a EITA está fazendo. Eu espero logo já estar contribuindo também, tanto financeiramente quanto com um trabalho ali em tempo de qualidade, porque é um trabalho muito importante que faz a diferença na vida de muita gente. Fez diferença para mim, com certeza está fazendo, já fez e vai continuar fazendo na vida de mais muitos iteanos por aí. Eu acho que quando a gente pensa numa rede de alunos e ex-alunos, né, como é um propósito da ITA, né, a gente pode, assim, a gente pensa em coisas muito grandes e tal, mas o Bolsa Aluno, ele é a maior materialização do verdadeiro apoio, né, que pode existir entre alguém que já está formado e alguém que está estudando, né? Então é uma coisa, é uma ação concreta de um exemplo concreto de que a associação ela faz a diferença na vida dos alunos, assim.